Fala pessoal, beleza? Hoje finalmente eu vou te mostrar porque o meu Flugel tem 5 válvulas. Nos vídeos anteriores eu te mostrei como é que eu faço as contas, então nesse aqui eu vou direto para os gráficos, assim o vídeo fica mais leve. Mas se você tiver dúvida, entre em contato pelo e-mail que tem aqui na descrição do vídeo. Mas antes disso você deve estar se perguntando o que é o quarto pisto. Afinal de contas, o nosso instrumento costuma ter só 3 pistos. Bem, o quarto pisto ele é calculado para que a sexta posição fique afinada. Então ele tem um comprimento do primeiro, mais o terceiro, mais aquela correçãozinha que a gente faz no slide. Então quando a gente toca o Ré grave aqui, ele sai afinado. Uma coisa que é importante a gente falar é a digitação no instrumento de 4 válvulas simples, que pode ser bem diferente do que você está imaginando. Eu, na minha inocência, achava que era só apertar o quarto pisto e continuar descendo. Assim, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó sustenido e o Dó pedal. Não é nada disso. O problema começa já na primeira nota. Esse Fá grave aqui é muito alto já. Então numa tuba sinfônica eles conseguem corrigir naqueles slides que tem aqui. Mas naquelas tubas que ficam desse lado aqui que não tem slide, eles costumam tocar às vezes até 1, 2 e 4. De tão alto que é aqui no 1 e 4. Mas isso não é o mais estranho. O mais estranho começa agora. No instrumento de 4 válvulas simples, o Mi é aqui, ó. Não, isso aqui não é Mi bemol, isso é Mi. Mi, Mi bemol, Ré. Cadê o Dó sustenido? Não tem Dó sustenido. Ele passa direto do Ré, que por sinal já é bem alto, para o Dó pedal. Agora eu vou te mostrar o gráfico do resultado dos cálculos de afinação entre o Dó grave e o Dó pedal. Todos esses gráficos têm duas faixas de 10 cents. 10 cents negativo e 10 cents positivo. O que tiver dentro dessa faixa quer dizer que é fácil a gente fazer a correção na boca. Quanto mais afastado dessa faixa, mais difícil fica tocar afinado. Observe como são desafinadas as notas abaixo do Fá sustenido até o Dó pedal. Algumas notas chegam na casa de 40 e até 60 cents alto. É muito desafinado, é tipo um quarto de tom desafinado. Outra coisa importante, o Flugel de 4 pistos simples não tem Dó sustenido grave. Como a gente falou, ele passa direto do Ré grave para o Dó pedal. Vale lembrar que entre o Dó grave e o Dó pedal não tem nenhum harmônico. Então a única chance das notas estarem desafinadas aí é por causa do comprimento dos tubos. Bem, a primeira ideia que eu tive foi fazer um flugelhorn compensado, igual os eufônios. Um sistema bastante interessante foi inventado pelo David Blakely em 1874, quando ele trabalhava na Bose & Company. Para quem não conhece, Bose & Company passou a ser Bose & Hawk e por fim foi comprada pela Besson. É um sistema complexo e funciona da seguinte maneira. Toda vez que a gente usa o quarto pisto junto com qualquer outro pisto, como por exemplo na figura 1 mais 4, o ar passa pela primeira pompa, pela pompa 4, e por um complemento que fica na parte de trás do bloco de válvula. A ideia funciona mais ou menos assim. No caso do eufônio, quando ele usa o quarto pisto, o instrumento já não está mais em si bemol, mas em Fá. Mas os 3 primeiros slides continuam do tamanho dos slides de um eufônio de si bemol. Esses complementos são justamente a diferença entre os slides de um si bemol para os slides do instrumento em Fá. A ideia é genial. No caso do Flugel, quando o quarto pisto está acionado, seria necessário que os slides 1, 2 e 3 fossem do mesmo tamanho dos slides de um melofone em Fá. Eu até criei um tópico lá no Trumpet Herald, é um fórum internacional de trompetistas. Isso 15 anos atrás. Mas ninguém entendeu nada. As pessoas se dividiram em 2 grupos. Um achava que eu tinha graves problemas de afinação e estava procurando a solução no equipamento, não na técnica. E outros acharam que a ideia até era boa. Mas se esse instrumento não existia, é porque ele não era necessário. Então, absolutamente ninguém conseguiu me compreender. Como vocês devem ter percebido, na época eu desisti dessa ideia. Por quê? Porque não existe bloco de válvula compensado com o calibre do Flugel no mercado. Só existe de eufônio e de tuba. E fazer um a partir do zero seria extremamente difícil. Dá uma olhada como o complemento atrás do bloco de válvula desse eufônio já é pequeno. No Flugel seria necessário metade desse comprimento. Especialmente no caso do segundo pisto, seria quase inviável. Mas com o passar do tempo, eu tive uma segunda ideia bastante interessante. Ao invés de usar o sistema compensado, eu podia usar um bloco de válvula de rotor duplo,
como é utilizado na trompa, com os comprimentos em si bemol, do mesmo comprimento do trompete e flúgio, e em fá, do mesmo comprimento do melofone, ou da trompa alta em fá. Seria exatamente metade do comprimento dos tubos de uma trompa fá si bemol. Quero deixar uma coisa bem clara para vocês. O pessoal da trompa e do eufônio usa o instrumento de uma maneira muito diferente. O pessoal da trompa tem o fá como sendo a sua base, eles usam o si bemol na região mais aguda, onde é mais preciso, e também numa região grave, onde a afinação da trompa em fá não é legal. Agora os eufônios não. Eles usam esse quarto pisto como sendo uma digitação alternativa para o 1 e 3 e também para ter aumento de tessitura na região grave. Mas fisicamente falando, tanto a trompa dupla quanto o eufônio têm exatamente o mesmo comprimento. A minha ideia era usar a estrutura da trompa dupla, mas usar da mesma maneira que o pessoal do eufônio usa. Bem, a minha alegria durou pouco, por um motivo. As trompas normalmente têm calibre de 11.8 até 12.1, que é aproximadamente o calibre de um cornete ou de um trompete extra largo. Mas esse calibre é absolutamente gigantesco para um padrão de flugelhorn. Confesso que ainda tenho interesse em fazer algo assim para um cornete, pois de maneira geral ele tem o grave bem mais afinado que o trompete. O do pedal de um cornete, por exemplo, é muito mais afinado que o do pedal do trompete. Só para te falar como ficaria um flugelhorn compensado, a digitação seria essa. O Fá grave seria aqui, Mi, Ré, Dó sustenido e Dó pedal. É bem simples, exatamente a mesma digitação que uma oitava acima, a única diferença é que a gente aperta o quarto pisto e tem uma afinação muito boa. Com o passar do tempo, eu passei a estudar a acústica das tubas, porque eu havia tuba com 5 e 6 válvulas, mas eu não tinha a menor ideia para que servia. Até o próprio nome, em inglês, que se dá para o quinto e o sexto rotor, é uma coisa estranha. Eles falam como tom baixo e meio tom baixo. Eu pensava comigo, para que eu quero que o instrumento fique baixo? Eu quero que ele fique afinado. Apesar desse nome estranho, o quinto rotor é muito útil. Só para vocês entenderem o que é essa quinta válvula, em um flúgel com 5 válvulas, o quinto rotor tem o mesmo comprimento de pisto do primeiro pisto do melofone em Fá. Isso é, ele é maior do que o slide do primeiro pisto de um trompete, mas menor do que o slide do primeiro pisto de um eufônio. A primeira vantagem do instrumento com 5 válvulas já começa logo no Fá. Ao invés de eu digitar 1 e 4, eu digito 5 e 4. Ele é muito mais afinado. Em outras palavras, o 5 é um pouco mais comprido do que o 1. A sexta válvula segue o mesmo princípio que a quinta válvula, mas se refere a meio tom. O Fá sustenido, que normalmente se digita 2 mais 4, em um instrumento de 4 válvulas, o que resulta numa nota um pouco alta, pode ser digitado 6 mais 4 em um instrumento de 6 válvulas e fica perfeito. Em outras palavras, eu uso o 6, que é um pouco mais comprido que o 2, e a afinação dá certinho. Os instrumentos de 5 e 6 válvulas são uma maneira bastante interessante de corrigir a afinação das notas graves. É mais ou menos como se eles fossem parcialmente compensados, só que com as válvulas todas em linha. Então a gente pode mesclar a quinta e a sexta válvula com as válvulas normais, 1, 2 e 3. Agora vamos ver os gráficos de afinação, sempre do Dó grave até o Dó pedal. Mas vamos primeiro relembrar a afinação do flúgel de 4 válvulas simples. É bem desafinada. Vamos dar uma olhada agora no bloco de válvula duplo ou compensado. Apesar de serem sistemas diferentes, os comprimentos de tubo são idênticos, por isso tem exatamente o mesmo gráfico de afinação. Eu fiz os cálculos para que o Ré grave fosse afinado, o que causou um Mi bemol ligeiramente baixo e um Dó sustenido um pouco alto. Calculei dessa maneira, imaginando que não teria slide para fazer essa correção, mas daria muito bem para colocar o Mi bemol afinado, lógico. O Ré ia ficar alto e o Dó sustenido bem alto, como ocorre uma oitava acima. Dá para ver que é muito mais afinado que o sistema de 4 válvulas simples. Outra vantagem do sistema duplo compensado é a simplicidade de digitação, pois do Fá sustenido grave basta apertar o quarto pisto e continua descendo normalmente. Agora vamos observar o gráfico do instrumento com 5 válvulas. Ele tem um grau de desafinação similar ao compensado, o que já é muito melhor do que o gráfico de 4 válvulas simples. Esses cálculos eu fiz para uma quinta válvula tradicional, isso é, para que o Fá grave 5 mais 4 ficasse afinado, considerando aqui no gráfico sem uso de slides.
Bem, agora eu vou mostrar a minha invenção. Eu coloquei o quinto slide um pouco mais curto, de tal maneira que a gente consiga tocar a sétima posição. 5, 2 e 3. Então o 5 substituindo 1. Com isso, a maioria dos problemas de afinação de notas baixas se resolve. E para compensar as notas altas, eu decidi colocar um slide no quarto pisto, sendo que a maioria das notas altas no gráfico anterior usavam o quarto pisto. E como vocês podem ver, o resultado é fantástico. Nem se compara ao gráfico de instrumentos de 4 válvulas simples. Mas eu ainda estava na dúvida se eu fazia um flugel com 5 válvulas e um slide ou com 6 válvulas, sem slide. Vamos ver os gráficos. Pô, muito afinado também. Quando vejo o gráfico assim, eu entendo porque algumas tubas têm 6 válvulas. Eu tinha que tomar uma decisão. 5 válvulas com slide ou 6 válvulas sem slide. Eu optei por 5 válvulas com slide. Eu vou te mostrar por quê. Fica muito mais fácil de segurar o flúgio. Como o flúgio é cônico, eu tinha que colocar esse rotor logo depois do bloco de válvula. Ficaria muito mais leve, quer dizer, menos pesado. Seria mais simples de colocar apenas uma alavanca extra do que duas. Pode parecer bobagem, mas isso é problemático em um instrumento tão pequeno como o nosso. No caso de uma tuba de 5 válvulas, todas são operadas pela mão direita. Mas no caso da tuba de 6 válvulas, 4 são operadas pela mão direita e o quinto e o sexto é operado pela mão esquerda. Você deve estar se perguntando, se não existe flúgel com 5, 6 válvulas, compensado, bloco de válvula duplo, nada disso, só existe flúgel com 4 válvulas simples, como é que os grandes trompetistas fazem? Bem, eu vejo basicamente 3 possibilidades para lidar com esse problema. Uma delas eu já mostrei para vocês, que é usar o quarto pisto como substituição do 1 e 3, a sexta posição. A vantagem é que podemos digitar 4 para o Ré e 2 mais 4 para o Dó sustenido. Mas temos a desvantagem de muitas notas desafinadas no grave, sem contar a ausência do Dó sustenido grave, como podemos ver no gráfico. O Nakaryakov ele faz um pouco diferente. Ele abre bastante aqui o quarto slide, de tal maneira que o Fá grave 1 e 4 fica afinado aqui. O Mi bemol soa bem na digitação 3 mais 4, mas infelizmente as demais notas também são bastante desafinadas. Também a gente não tem a possibilidade de usar o quarto pisto para substituir a sexta posição, tipo o Ré e o Dó sustenido grave, que tem que ser digitado 1 mais 3 e 1 mais 2 mais 3, respectivamente. Para tocar afinado dessa maneira, também tem que fazer bastante ajuste na boca. O Pátio Flores tem uma estratégia um pouco diferente. No instrumento dele, o quarto pisto é substituição da sétima posição, não da sexta. Ao invés de abaixar o instrumento em intervalo de quarta justa, ele abaixa o instrumento em um trítono. A ideia é fazer com que o Dó sustenido que fica próximo do pedal seja possível de ser executado. Mas como podemos ver no gráfico, também tem muitas notas desafinadas, também sendo necessário fazer muita correção na boca. Vale lembrar que a Stonv também oferece o slide do quarto pisto do comprimento tradicional. Outra coisa legal é que a Stonv também deixa uma sugestão de digitação no site. Uma outra ideia bastante interessante que a gente pode utilizar é afinar o slide do quarto pisto para as poucas notas que a gente vai ter no registro grave. Por exemplo, se você estiver tocando um repertório de trompa natural, vai ter poucas notas no grave, então a gente consegue afinar essa nota para o quarto pisto. Uma vez eu toquei o Haydn número 1 escrito para trompa grave, para o Pátio, uma masterclass, e eu ajustei o slide para a única nota que eu precisava, no caso era um Mi grave. Como eu só tinha uma nota abaixo da sétima posição, então para aquele concerto um flúgel de 4 válvulas simples era o suficiente. Mas eu jamais conseguiria tocar o tanguito com um flúgel de 4 válvulas simples, pois tem notas cromáticas no registro grave em semicolcheia. Para finalizar, eu queria falar uma coisa extremamente importante. Da mesma maneira que não adianta a gente comprar um trompete piccolo achando que o agudo vai sair só porque ele tem a metade do comprimento de um trompete tradicional, a gente precisa de muito empenho e dedicação até desenvolver o registro agudo. No grave é exatamente a mesma coisa. Quando eu comecei a tocar o meu primeiro flúgel de 4 pistos, eu tinha uma quebra na embocadura para conseguir tocar as notas mais graves. Essa foto aqui é da ABT em Curitiba, de 2012, quando eu perguntei para o André Gufreri se ele quebrava a embocadura. Ele me disse que sim, mas ele conseguia mudar muito rápido entre uma embocadura e outra.
Infelizmente, esse não é o meu caso. Quem me ajudou muito com essa questão foi o meu amigo Thiago Bilum, trompista. Hoje em dia eu toco toda a tessitura com uma única embocadura. Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos. Foram 15 anos entre eu identificar o problema e conseguir resolver ele de uma maneira satisfatória. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato comigo aqui no e-mail que tem na descrição do vídeo. Muito obrigado!